Qual é, galerinha? Como é que vocês estão? Léo Ramos aqui, vim aqui para falar um pouquinho sobre áudio, sobre música e também sobre edição, que é o tema aqui de hoje. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Você talvez me conheça das bandas Supercombo e Scatolove, mas talvez o que você não saiba é que eu trabalho fazendo produção, composição, edição, mixagem, masterização para publicidade faz mais de 15 anos, se pá, agora. Então eu vim aqui um pouquinho para compartilhar com vocês esse outro lado aí da minha vida. Vamos que vamos. A começar para falar sobre edição. E edição, ele é um microprocesso dentro de vários outros processos que implicam na produção desde o início à finalização de um projeto musical, principalmente voltado para publicidade ou até mesmo para o mercado de games. Quando a gente faz uma música ou trabalha num projeto musical, a gente tem vários pilares. A edição é um deles, que é o que eu vou falar sobre aqui hoje, mas eu queria falar que antes da edição ou depois da edição, a gente também tem mixagem, tem sound effects, masterização e também tem dublagem. Então são coisas que fazem parte de um escopo de um projeto de produção de trilha ou de finalização de alguma coisa voltada para publicidade. E dentro do mercado de games, a edição é uma das coisas mais importantes que tem, porque você consegue pegar vídeos e fazer reduções desses vídeos e cortando os trechos principais para não ficar muito chato e tudo mais, para a galera assistir e ver nas redes sociais. Você também pode reduzir diálogos, pode aumentar diálogos, pode botar efeitos nos diálogos para dar uma dinâmica mais legal para um roteiro específico. Uma das coisas que é legal de você fazer na edição é você corrigir quando uma gravação ela foi gravada com muita distorção. É legal você tentar tirar o som da sala de um lugar e ter um som de microfone um pouco mais seco, para você conseguir melhorar a entendibilidade de uma fala, de um diálogo, de alguma coisa. É legal você colocar efeitos também. Às vezes você tem um personagem que ele tá com um rádio na mão, ele tá falando no telefone, então é legal você colocar esses filtros que deixam com esse som, né? Então você fazendo jus ao que tá na imagem. São coisas bem legais que você consegue fazer na edição. Então bora lá pra gente conversar um pouquinho sobre a edição. Vamos pra aula. Vamos falar de captação. Vou dar algumas situações aqui, alguns exemplos para vocês. Digamos que você é um produtor de conteúdo e você quer gravar sua voz, seja para editar num computador, seja para editar no seu celular ou algum outro lugar que você já esteja acostumado. Você vai precisar de um microfone ou você vai simplesmente usar o seu celular. Na ocasião de você usar o seu microfone, você vai precisar de um microfone, de um cabo de microfone e você vai precisar de uma interface. Essa interface, você vai provavelmente ligar ela num computador ou no seu celular, dependendo da interface, dependendo do celular. Ou num tablet qualquer que você esteja acostumado a utilizar também, pode ser uma boa. Importante nunca deixar chegar no vermelho nas coisas, né? Vermelho significa ruim, então sempre tenta deixar no verde ou no máximo no amarelo. Então testa o microfone, dá uma gritada nele, vê se você vai distorcer, se você vai clipar alguma coisa. E se tiver tudo ok, é só sair gravando. Uma dica que eu te dou para você gravar, seja no seu celular ou seja no microfone, se você não tiver uma sala que tem um tratamento acústico legal, você pode pegar um edredom, se cobrir nesse edredom, colocar o microfone ou pegar o celular e gravar. Você vai ver que vai fazer uma diferença imensa na hora de você editar essa voz, porque você vai eliminar muitos ruídos da sala e vai deixar a voz já sequinha para você poder tratar ela do jeito que você quiser, dentro do teu roteiro, dentro da sua função. E você vai ver que vai te salvar muito tempo de edição isso daí. Vamos falar de softwares. Se você trabalha com áudio, ou você que está querendo começar a trabalhar com áudio, você vai precisar, em algum momento, trabalhar com algum software, com algum programa de edição ou de produção musical, alguma coisa assim. E existem alguns no mercado. Eu atualmente trabalho com Pro Tools, na real eu trabalho com Pro Tools faz muitos anos, mas existem vários outros, inclusive alguns que são gratuitos e são muito legais, como por exemplo o Reaper. Principalmente se você não trabalha profissionalmente ainda e está aprendendo, ele tem uma versão gratuita que você pode testar o quanto tempo você quiser, até você sentir que você está começando a trabalhar e poder pagar pela versão completa do software. E dentro do Reaper, você tem todas as funções que tem em qualquer outro software. Mas para falar de todos os softwares que existem, se você quiser dar uma pesquisada, tem Pro Tools, tem o Logic, tem o Audacity, tem o Ableton Live, agora tem o Luna da Universal Audio também, enfim, tem vários softwares, mas assim, nenhum deles é melhor do que nenhum deles, todos eles são incríveis e vai muito do gosto de quem está trabalhando
Então nunca deixe alguém falar pra você que o programa que você tá usando é ruim, porque na verdade o ruim mesmo é o ser humano. Vamos falar agora da edição em si. Quando você grava uma voz ou quando você tem um material, muitas vezes a pessoa que trabalha com edição, ela não necessariamente grava, mas ela recebe muito material para editar. E então vamos dar alguns exemplos. A gente tem um filme que a gente quer sonorizar, então a gente tem a trilha sonora, a gente tem alguns efeitos e a gente tem uma voz, uma locução, um narrador, alguma coisa. Então é o seu trabalho de limpar os ruídos de tudo isso, ver os efeitos que você quer colocar em cada voz, em cada trecho de trilha. Às vezes tem uma trilha musical que vem, aí no filme, digamos que um carro entra debaixo d'água, então você vai transformar você vai fechar os agudos e os graves desse momento da música para parecer que você tá debaixo d'água com a música, aí volta, você abre esses filtros. E na voz a mesma coisa, se aparecer alguém num telefone ou falando num rádio, alguma coisa, a gente vai usar um equalizador para filtrar essas frequências para parecer que você tá num radinho e tirar quando o personagem ou alguma coisa que estiver acontecendo no filme voltar ao seu estado natural. E é importante falar também sobre plugins. Plugins que a gente pode usar para editar. Então, o principal e o mais básico de todos, que você provavelmente vai ser o que você mais vai usar, é o equalizador. O equalizador, ele é basicamente, ele mexe nas frequências grave, médios, agudos. Você pode acrescentar, tirar, limpar, né, com os filtros. E é o que vai basicamente ser o seu ponto de partida para qualquer edição que você for fazer, principalmente de voz. Então, assim, é interessante sempre você tirar grave de onde não precisa ter. Então, tipo assim, uma voz humana nunca vai ter subgrave, então você não precisa de 0 a 80 Hz, você pode sempre capar de qualquer voz, que você nunca vai precisar disso, a menos que a pessoa aí seja um subwoofer humano. Eu acho bem difícil você encontrar gente que tem essa voz aí. Então aí, se a voz estiver com muito S, sibilando demais, falando muito ou se for carioca e estiver falando muito você usa o equalizador para limpar isso aí um pouquinho, porque essas frequências, às vezes, elas podem irritar o ouvido quando você estiver ouvindo um trabalho. E falando agora sobre frequência. As frequências, basicamente, que a gente vai falar aqui hoje é grave, médio, agudo, né? Os graves são aquelas coisas um pouco mais voltadas para explosões, impactos e coisas que falem um pouco mais nos falantes graves dos equipamentos. Os médios geralmente são as regiões de fala que a gente está falando, né? Então a gente tem médio grave, a médio agudo, e é basicamente a região da fala ou de algum instrumento um pouco mais convencional, tipo um violão, uma guitarra. Geralmente esses instrumentos eles são instrumentos médios, assim como a voz. E agudos são coisas que a gente meio que, dependendo da edição, dependendo do trabalho, a gente não usa tanto, mas é basicamente onde você tem som de ruídos agudos, tipo violinos, S de voz, talvez chocalhos e coisas do tipo. Chuva, são barulhos que vão geralmente mais pro agudo quando você está fazendo uma edição. Equalizador e frequência. É importante você saber se uma coisa tá grave, se uma coisa tá média, se alguma coisa tá aguda no equalizador, porque essas coisas vão te ajudar, pela sua intuição, saber se você precisa cortar grave, cortar aguda, ou acrescentar grave, acrescentar agudo, médio. E assim, não existe uma regra específica do que as coisas precisam soar. Então é tudo basicamente tentativa e erro também. A grande maioria das coisas, a gente tá há 1 milhão de anos trabalhando com isso e a gente ainda tem esses processos em todos os trabalhos. Porque querendo ou não, música, trilha, áudio, de certa forma são trabalhos criativos e a gente precisa exercer a nossa criatividade na hora de fazer um trabalho para conseguir tanto colocar a nossa marca no trabalho, quanto surpreender o cliente ou os seus fãs ou o seu público na hora de mostrar um trabalho. Vamos falar de compressor agora. Compressor é uma ferramenta que você não vai conseguir viver sem ela depois que você aprender como usar de fato um compressor no seu trabalho. E o compressor ele funciona basicamente assim. Se você tem um áudio que ele vem, aí ele tem um pico e aí ele tem outros picos menores, aí ele tem um outro pico maior. A única coisa que você vai conseguir fazer para equilibrar isso, tirando o fato de você às vezes ficar no volume, tentando subir o volume de um trecho, abaixar de outro e tudo mais, que pode virar uma bagunça a sua sessão, você pode simplesmente colocar um compressor e esse compressor você vai colocar o threshold, que é o seu
onde ele começa a comprimir. Então, digamos assim, que você tem um pico que ele está indo quase no máximo aqui em 0 dB, né? Digamos assim. Você pode colocar ele para onde você quer que ele abaixe. Então, digamos que eu abaixo menos 10 decibéis, então ele vai, sempre que alguma coisa passar de menos 10 decibéis, ele vai abaixar para menos 10 decibéis. E o que não está batendo em menos 10 decibéis, ele vai deixar onde está. Isso vai fazer com que a sua trilha, a sua voz ou seus sound effects fiquem muito mais equilibrados em relação a uma coisa que não foi comprimida. Então, imagina assim, você tem dois áudios, um áudio foi comprimido e o outro não. O áudio que foi comprimido, ele vai soar mais linear. E o que não foi comprimido, ele vai soar com uma dinâmica às vezes desejável, mas muitas vezes não, porque fica meio difícil para quem está escutando. Então você tem que ficar aumentando, abaixando o volume para entender uma fala, para entender um diálogo. Então o compressor, ele te ajuda nessas horas. Vamos falar de denoiser, ou aqui traduzindo desbarulhador. Se a gente gravou nossa voz, ou se a gente tem um som direto de alguma coisa, de alguma cena que a gente quer tratar, e às vezes foi mal gravado, ou às vezes foi gravado num lugar que é muito barulhento, ou tem muito eco na sala, tudo mais, você normalmente vai usar um denoiser. E você pode tanto usar o denoiser antes de equalizar e comprimir, tanto depois, e aí vai de gosto, vai o que você achar que funciona melhor. Normalmente antes eu acho que funciona melhor, mas se você conseguir limpar o áudio no equalizador e no compressor, às vezes o denoiser vai funcionar melhor depois. E ele cancela o ruído da sala com o ruído que tem no seu áudio. E aí ele faz com que esse cancelamento elimine ou diminua o ruído no som de voz, ou no som direto, ou no som de trilha, às vezes vem barulhento também, nunca se sabe. E é interessante você usar isso ao seu favor, porque se você às vezes recebe muitas tracks e muitas delas têm algum ruído específico, se você empilhar um monte de tracks, você vai ver que no final o seu som está extremamente barulhento, porque você está somando micro ruídos um atrás do outro, e isso vai fazer um ruidaço depois. Então é sempre legal você eliminar, mesmo que o ruído pareça pouco, sempre tente tirar ele, porque isso vai te garantir um som mais limpo no final do seu projeto. E vou falar agora também um outro assunto que é toma cuidado! E no toma cuidado aqui a gente vai falar que vários efeitos são muito incríveis. E se a gente fala do básico da edição ali, né, de equalizador, compressão e denoiser, a gente vale sempre falar que a liberdade artística ela existe, e é sempre legal você experimentar e fazer as coisas, mas tem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Como, por exemplo, se você comprimir demais a sua voz, você vai talvez trazer ruído demais para uma coisa que quando você for colocar no denoiser, o denoiser não vai conseguir dar conta, e aí sua voz vai ficar parecendo uma voz de robô, ou uma voz, sei lá, mística. E às vezes isso pode ser desejado. Mas toma cuidado, e isso aqui é só para falar que saiba o que você está fazendo, ou tente experimentar para tentar entender, porque se for desejável, tá tudo certo. Se tá acontecendo uma coisa e você não sabe o porquê, porque tem alguma coisa errada, então é só você revisitar essas outras etapas, como equalização, denoiser e compressão, e ver se você exagerou, ou ver se tem alguma coisa que está mal captada, e tentar corrigir da melhor maneira possível usando essas três ferramentas. Vamos falar agora de sound effects, ou efeitos de som, ou coisas que a gente acrescenta para ficar maneiro. Quando a gente trabalha com áudio, normalmente a gente gosta de pontuar coisas que estão acontecendo num vídeo, ou numa música, ou numa coisa, com alguns efeitos sonoros, que a gente chama de sound effects. E basicamente assim, quando você olha no cinema, que você vê uma cena que tem um cara andando na rua, passa um carro, passa um avião, abre a porta do carro, ele sai andando, tudo isso que você tá vendo em cena, assim, eu garanto pra você que 90% dos filmes, todos esses sons que você escuta na tela, algum editor de áudio colocou ali. Então você pode ter certeza que o trabalho de sound effects, de você criar sound effects e incorporar isso tanto em filme quanto em música, é um dos trabalhos mais importantes do editor de áudio que tem. Porque é ele que vai dar vida a uma cena, é ele que vai dar vida a um filme, e esses sons, eles podem ser incrivelmente criativos, como um exemplo clássico, eu acho que numa série do Sopranos, velho, que a galera usava isso até como referência, que tinha um barulho de uma arma que atirava, e na verdade não era só o som de uma arma, era um som de um trovão, e era um som de um porco fazendo um barulho de porco, e isso tudo, quando você somava, virava um som gigantesco de uma arma atirando, que se fosse na realidade seria só um pá.
Então, o trabalho do editor, ele tá aí para fazer a diferença no filme, no cinema e também na publicidade. E o Sound Effects também no seu conteúdo, no seu projeto, no seu vídeo, tanto pro YouTube, TikTok, alguma coisa, ele ajuda muito a contar uma história. Então, você vai colocar um som mais cômico, ou às vezes um som mais sério, para ajudar no vídeo que você está fazendo. E você pode tanto pegar um microfone e captar e tentar fazer esse som, tanto como buscar em bibliotecas na internet, que tem bibliotecas específicas de sons, muito deles de graça, tem som no YouTube também de graça, que você pode baixar e colocar no seu projeto. E aí, você vai fazer o processo que a gente já falou, de equalização, compressão e denoise, para cada um deles, para deixar tudo limpinho, bonitinho, funcionando bem no seu projeto. Vamos falar agora de mixagem e masterização, que são as minhas coisas favoritas desse meio. E é o seguinte, quando a gente fala de mixagem e masterização, muita gente confunde as duas coisas e às vezes não sabe muito bem a diferença. Então, para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho na história, e vou falar sobre captação. No início de tudo, a galera captava tudo em fita, que era um método analógico. Então você tinha uma fita magnética e quando você gerava o som, alguma coisa escrevia nessa fita e quando você dava play numa fita cassete, num VHS, em alguma coisa, isso traduzia uma linguagem analógica para um digital ou alguma coisa assim ao longo dos anos. Isso foi mudando e hoje em dia a gente tem softwares de gravação onde a gente grava. Tem coisas de um canal só, tem coisas de dois canais. Dois canais normalmente é o nosso querido LR. Então a mixagem você vai pegar vários canais e vai transformar isso em um LR. Ele é como se fosse um funil que você vai usar o seu master da sessão para definir os volumes de tudo isso aqui, como isso está entrando no master. E geralmente o que você está ouvindo no master, quando você exportar da sua sessão, vai ser o seu LR, vai ser o seu produto final que você vai subir no teu vídeo. A masterização, ela nada mais é do que você pegar esse LR, ou muitas vezes você pode fazer os dois processos dentro de um, que é você afunilar os tracks na sua mixagem para esse master que já está lá na sua sessão, e aí você trata essa master com plugins também, com equalizador, com compressão e dependendo do caso até com denoiser também, mas normalmente equalizador e compressor é o suficiente para uma masterização. E ali você vai dar volume, você vai limpar algumas frequências, você vai acrescentar agudo, vai acrescentar grave, vai nivelar ou renivelar o que às vezes você meio que já mexeu na sua mixagem e na sua captação, para que esse produto final ele seja um pouco mais bem polido e mais pronto para o mercado de trilhas e de locuções ou de seja lá qual for o seu processo. É interessante você pensar que a sua mixagem, você não precisa colocar os seus tracks, as suas pistas muito alto, porque a masterização vai dar esse volume. Você pode dar todo esse volume na masterização, assim evitando de distorcer e clipar os seus canais na mixagem. Então pensa sempre que se você visualizar na sua mix aquelas coisinhas que ficam pulando, que mostra o quanto alto ou está baixo o teu som, tenta sempre deixar ele no meio, porque você tem tanto mais espaço para aumentar caso você precise, ou para baixar se você sentir que está muito alto. Mas lembre-se que o volume máximo mesmo que você vai dar é na masterização, então não tenha medo de pegar um compressor ou um equalizador na master e dar bastante volume ali até chegar no volume que você quer, e você não precisa mexer no fader do seu master, você pode dar isso nos plugins mesmo, preservando o seu fader para dar um ajuste fino final ali, caso você queira. Vamos falar de trilha sonora. A trilha sonora, ela é capaz de ditar o humor de qualquer filme que está sendo mostrado. Então, vou te dar um exemplo. Você pode pegar a cena mais triste possível que você puder colocar. Se você colocar uma música feliz, isso vai mudar o tom da cena. E o contrário também, se você pegar uma cena extremamente feliz e botar uma trilha soturna, você vai ver que vai parecer o tempo inteiro que alguém vai te dar um susto na tela, mesmo que não tenha isso. Mas assim, a trilha, ela é capaz de ditar o humor de um filme, de uma cena, de um conteúdo. Então é importante você entender o que você quer passar no filme, procurar essas trilhas, ou compor essas trilhas ainda melhor, se você tiver essa sagacidade. Então é isso, a trilha, ela dita o humor das coisas. Trilha sonora e composição. A gente já falou aqui que a trilha, ela é capaz de ditar o humor de um filme, de um conteúdo, mas talvez o que você não tenha considerado é que você não precisa necessariamente usar só uma música, só uma trilha sonora em algum vídeo, algum conteúdo. Então você pode estudar o filme que você está fazendo, que você está produzindo e ver o que você pode colocar, quais humores você quer colocar ao longo do filme, se ele começa triste,
termina feliz, se é uma história de superação, né, que é basicamente isso que eu falei, ou o contrário, se você quer começar feliz e ir pra uma coisa soturna, ou se você quer ter nuances, normalmente você vai fazer isso colocando trilhas. E, dentro de composição, como que você pode fazer isso caso você queira compor uma trilha? Se você quer fazer uma trilha mais triste, você normalmente vai utilizar de acordes menores, que são aqueles acordes que usam tônica, quinta e uma terça, e essa terça pode ser menor ou maior, que é o que vai fazer com que essa música ou essa trilha seja mais feliz ou mais triste. Se você quiser entender mais sobre música, é sempre legal você estudar um pouquinho de teoria musical, principalmente, porque isso vai te dar um conhecimento sobre acordes maiores, acordes menores e coisas que fazem uma música parecer mais triste ou mais feliz, ou às vezes sem emoção, que pode ser também uma coisa que você queira passar num filme. Então só a teoria musical vai fazer você entender isso. Então procure saber no YouTube, pegue um violão, um teclado, alguma coisa de alguém, vai treinar, vai estudar, vai sacar o que isso mexe com você, para você poder colocar nos seus vídeos. Dicas finais! É o seguinte, vou dar umas dicas finais aqui pra você, começando com uma dica sobre o final da mixagem, o final da masterização. Vou te dar a grandíssima dica de usar uma regra de 3, mas não é essa regra de 3 da matemática, que é você conferir aonde você já está mixando, conferir num fone, que você já está acostumado a escutar música, e conferir em um terceiro lugar também, porque se estiver soando bem, ou soando do jeito que você estava ouvindo na sua primeira referência, nos 3 lugares, muito provavelmente que está massa a sua mix, a sua massa, o seu conteúdo para qualquer publicação que você deseje fazer. E muito provavelmente quem vai escutar isso em casa ou no celular ou em algum outro lugar vai ter a mesma experiência que você ou o mais próximo disso o possível. Outra dica, você que está querendo começar a editar, você que está começando a compor e fazer música para filme, música para conteúdo, ou trilha, ou locução, ou seja lá o que for, uma dica de ouro que eu dou é experimente simular que você está recebendo um vídeo para fazer e tentar sonorizar esse vídeo do zero, inventar uma locução e tudo mais, e trabalhar em cima de um material que você poderia muito bem receber para fazer, mas às vezes se você não recebeu, você pode treinar, porque afinal de contas tempo é dinheiro, olha aí. Então é legal sempre você baixar um vídeo do YouTube, deletar tudo que tem de trilha e começar a sonorizar, imaginar as cenas. E é legal também você experimentar, pegar um filme feliz, botar uma trilha bem triste e ver o que acontece. O inverso também é bem interessante você tentar e sempre exportando e ouvindo, mostra pra uma galera, mostra pros seus amigos, pra sua família, vê o que a galera acha. E aí você vai treinando, vai tendo prática. A prática sempre vai fazer você melhorar no seu trabalho, na sua vida, nas coisas. Então, é isso, galera. Tamo junto.